venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos na segunda mensagem da nossa série, então, ame a sua igreja. Na semana passada, nós falamos sobre o senso de pertencimento. O senso de se envolver com algo que é alvo de amor de Deus. Então, qual era a ideia? Bom, ame o que Deus ama. Se Jesus ama o seu povo, a consequência da nossa relação com Deus, através de Jesus, mediada por Jesus, deve ser também amar o povo. Não é? Então, falamos sobre esse senso de pertencimento. Quem entende esse amor e de fato exerce esse amor, é alguém que vai se envolver, ele pertence àquele ambiente. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a consequência inevitável de pertencer a Jesus, o acolhimento. Até porque, para pertencermos a Ele, fomos então acolhidos. Mas, irmãos, algumas perguntas nasceram enquanto preparávamos o sermão, enquanto estudávamos, dentro dessa série de mensagens, dentro da própria realidade desta igreja, né? Nós vamos ser definitivamente organizados no dia 7 de fevereiro. E nós estamos nessa plantação, então, desde 2019. Passamos por pandemia e tudo mais. Nos mudamos 3 vezes. Será que vamos nos mudar 4 vezes? Eu não sei. Pela manhã tínhamos 91 pessoas aqui. Mas tudo isso me fez querer começar esse sermão com uma pergunta tensa, ok? Uma pergunta que, na verdade, expõe o coração da igreja moderna. Qual é a pergunta? Queremos realmente crescer? E eu me lembro quando nós começamos a plantação e as pessoas vieram chegando, e houve um determinado momento ali para 2021, 2022, em que mais pessoas foram chegando, e eu me lembro de irmãos assim, confessarem só para mim, né? Não foi algo público, mas confessarem para mim: pastor, tem mesmo que chegar mais gente? Está tão bom esse grupo menor. Éramos um grupo talvez de 30 e pouco, 40. Tem que chegar gente, não é? Tem que chegar gente. E não que nós estejamos, num primeiro momento, trabalhando para tal. A gente está trabalhando para a glória de Deus e para apacentar os que chegam, mas a consequência é chegar gente. Então nós realmente queremos crescer e aí talvez essa seja a pergunta do contraponto, a que pega pelo pé. Queremos apenas pessoas que se pareçam conosco. Mas por que uma pergunta, ou qual é a relação de uma pergunta com a outra? Porque se a ideia é montar um clube, montar um ambiente que tenha sempre um conforto pessoal como primeira instância, a consequência disso é ter gente que seja igual a gente, sempre. Mas essa pergunta tem que ser feita. Queremos realmente crescer como uma extensão do reino de Deus? Ou só queremos pessoas que se pareçam conosco? E são perguntas que se excluem. Mas não é uma pergunta nova. Jesus também enfrentou a mesma pergunta quando fariseus, na época dele, transformaram a sinagoga
num clube exclusivo de aprovados. E essa era a realidade religiosa da época. Os aprovados, os que frequentavam as sinagogas, naquele contexto, eram aqueles que não somente estavam nas graças religiosas, sabe, dos grandes líderes, mas que, inclusive, na própria cidade, se achavam superiores por isso. E, meus irmãos, vai ser nesse contexto que Jesus vai fazer esse convite revolucionário do verso 28. Venham a mim. Venham a mim. Só que antes de vermos como acolher, como lidar com as pessoas, precisamos entender por que falhamos nisso. E essa talvez seja uma segunda pergunta que você deve começar a fazer. Eu sou falho nesse desafio? Muitas vezes nós recusamos, por exemplo, participar de um grupo pequeno ou de um ministério da igreja por um motivo muito simples. As pessoas que estão lá, elas não têm muito a ver comigo. Sabe, aquilo não é para mim. Já ouviu coisa do tipo, eu não frequento igreja cristã porque lá tem muito hipócrita. Talvez a resposta deveria ser, bem-vindo. É o lugar perfeito para você. Porque a hipocrisia se encontra, na verdade, nessa máscara que se impõe como superior aos outros. Então, é muito fácil construir um clube social, pessoal, de pessoas iguais. Nós temos isso como algo muito natural. Veja se não é assim. A gente se agrupa por afinidade de forma muito natural. Por exemplo, política. Eu só me envolvo com quem pensa exatamente como eu. Se pensa diferente de mim, não serve para andar comigo. Hobby, renda, estilo de vida. É o cara que joga tênis, que não quer andar com quem joga ping-pong. Eu não sei, estou dando um exemplo qualquer aqui. Ping-pong é tênis de mesa, mas eles vão ter problemas com isso. Mas, meus irmãos, construir uma igreja verdadeiramente acolhedora para o diferente é um desafio espiritual. Por que é tão difícil acolher quem é diferente? Porque nós temos naturalmente uma tendência a formar panelinha. E a resposta profunda é cansaço. O Senhor Jesus, Ele vai, nesse texto, nos dar um diagnóstico. Vocês estão cansados. Vocês estão exaustos. E talvez a pergunta é, mas cansado por quê? Exausto de quê? Cansado de passar a vida há muito tempo tentando manter um personagem que nós criamos. Qual é o personagem? De alguém bom. De alguém aceitável. Cansados de carregar fardos. Fardos que, para alguns, talvez, são religiosos. E para outros que não são religiosos, também fardos não religiosos. Que tipo de fardo? Dentro da proposta religiosa, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que fingir. Para que, quem sabe, Deus te aceite. E que, inclusive, quem sabe, as próprias pessoas da igreja não te rejeitem. Então você cria personagem, você cria... Você entra num ciclo de desempenho, de fazer e produzir. Bom, isso num contexto religioso. E num contexto não religioso, inclusive com pessoas que não são religiosas, com pessoas que não são cristãs. Continua o próprio fardo de expectativas, de sucesso. Sabe? É o fardo secular de se mostrar um bom profissional.
pai e mãe que vive carregando um peso de mostrar aos familiares, aos próximos, que é um bom pai e uma boa mãe. Por mais que às vezes você, no silêncio, respira fundo, pede ajuda. Para quem não é religioso, né, a energia do cosmos, sei lá. Para quem é religioso, pede ajuda a Deus. Mas diz assim, está difícil. Está muito difícil. O ponto de Jesus é, estamos exaustos. Estamos exaustos. Tentando proteger a nossa identidade, tentando proteger o nosso conforto, tentando proteger a nossa autojustificação. E a proposta do acolhimento não é possível se você estiver exausto. Porque é muito cansativo. Você tem que manter as aparências o tempo inteiro com aqueles que são iguais a você. E quando você vê alguém que é muito diferente de você, você dizer o seguinte, olha, a minha bateria social acabou, eu não tenho como me relacionar com aquela pessoa, porque ela é muito diferente de mim, porque na verdade pode ser que ela descubra quem eu sou de verdade. Porque quando eu estou cansado, eu me exponho. Isso está fazendo sentido para vocês? Exaustão humana. Mas, meus irmãos, o contexto de Jesus e o mesmo contexto nosso é um mundo de fardos. É o peso da religião e da irreligião. Quando a gente olha para o que vem antes e depois de Mateus 11, e espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, senão mantenha ela aberta para nos acompanhar. Tá? Jesus, aqui no verso 28 do capítulo 11, ele está apresentando um convite. Na verdade, podemos chamar de um remédio, para um diagnóstico que foi feito em alguns capítulos antes. Abra aí, Mateus capítulo 9, verso 36. Ali, nós temos o diagnóstico que Jesus faz, tá? Lá, ele vai ver as multidões e vai se compadecer. Ele olha e diz, olha, ele se compadece por quê? Andavam cansadas e abatidas. O termo cansado no grego é o mesmo termo aplicado aqui no capítulo 11. Então, Jesus já percebe isso lá. Ele olha e diz, estão cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. O problema está identificado lá. E a solução está sendo oferecida aqui no capítulo 11. Na sequência do capítulo 9, há uma oração por trabalhadores, porque a seara é grande. Ou seja, qual é a ideia? A seara é grande, tem poucos trabalhadores, Senhor, envie mais trabalhadores. Há coisa de 1 ano atrás fizemos essa oração aqui na igreja, e o Senhor enviou. O que significa a seara é grande? Olhando nesses termos do que Jesus acabou de ver, estão cansados e abatidos. Sabe o que significa a seara é grande? Está assim de gente cansada e abatida. Tem muita gente cansada. Tem muita gente precisando de descanso. Tem muita gente que precisa conhecer a verdadeira religião, entendendo o próprio termo religião, que é religar, reconectar o que está desconectado. Mas há uma religião verdadeira e há uma religião falsa. Onde naquele contexto se vivia uma religião falsa por uma questão. Legalistas. Se julgavam-se uns aos outros e julgavam quem era próximo ou não de Deus, a partir do que eles percebiam num esforço de ser santo ou não. Mas tem gente que está muito cansado não só da religião, sabe? Tem gente que está cansado de ser pecador. E não tem nem noção de que é pecador, mas está cansado da própria vida. Jesus, na sequência, então, envia os 12, dando autoridade para eles, no capítulo 10. Mas fica claro ali, estabelecido, que a obra de Jesus, através dos seus enviados, quem são os enviados? Os discípulos. Você é discípulo hoje? Se você estivesse naquela época, você seria enviado. Mas, tendo o próprio Cristo como fonte de autoridade e descanso. Então, vamos rever o contexto.
Cansados e abatidos, Jesus se compadece. Senhor, envia trabalhadores. Tem muito cansado e abatido e tem pouco trabalhador. Envia os discípulos, porque os discípulos vão no nome e na autoridade de Cristo para oferecer a fonte de descanso. É por isso, inclusive, o título da nossa mensagem: acolha como fostes acolhido. E aí nós temos uma chave teológica espetacular em Mateus 11, especificamente os versos 25 a 27. Olha só, imediatamente antes do nosso texto é 28. Imediatamente antes do nosso texto, vem a chave que abre o significado. Diante da rejeição dos sábios e entendidos da época, os líderes religiosos rejeitaram Jesus. Diante dessa realidade, aqui em Mateus 11, Jesus louva o Pai pelo seguinte: a revelação só virá para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os cansados e abatidos. Não são os religiosos, legalistas, e não são os irreligiosos que têm orgulho de viverem uma vida dissoluta. Perceberam as duas tensões? Jesus e o seu evangelho sempre terá dois inimigos que tentam se fingir de amigos. A religião legalista, que diz, faça para ser aceito, enquanto que a proposta do evangelho é, você é aceito porque ele fez. E a outra proposta é da irreligião, que é uma tentativa de se justificar através de sucesso, através de família, através de dinheiro, do que seja. E vivendo uma vida como queira, porque diz, bom, ninguém paga minhas contas, eu vivo como eu quero, não devo nada a ninguém e nem a Deus. E a proposta do evangelho é, não. Você deve sim a alguém que é maior e melhor, que está disposto a te perdoar. Mas você tem que reconhecer o seu orgulho. O evangelho, como dizia Tim Keller, é o extremo centro entre a religião legalista e a irreligião que propõe loucura na vida. Jesus então está dizendo, esses religiosos estão me negando? Pai, eu te louvo porque a revelação é aos pequeninos, aos desqualificados, aos que foram excluídos por arrogância dos outros. E aí, então, nesse contexto, Jesus faz uma das declarações, irmãos, mais profundas e bonitas da sua identidade. Olha para a sua Bíblia, entre o verso 27 e 28, a maioria das Bíblias tem um título em negrito, não tem? Não tem? Pois é. Esses títulos em negrito, para quem não sabe, não fazem parte do texto original. Foi colocado aqui como uma espécie de mapa para a pessoa que vai ler a Bíblia. Mas ele não faz parte do texto original. Qual é, às vezes, uma das... Então, assim, é uma vantagem para você se achar no texto, estudar o texto. Mas ele tem uma desvantagem. Que quando nós estamos lendo a Bíblia com os negritos, e nós encontramos os trechos divididos de negrito, parece que automaticamente o nosso cérebro, ele encerra o assunto que estava em cima e inicia um novo assunto. Isso acontece com vocês também ou é só comigo? Não parece isso? Só que olhem que coisa linda quando você esquece o negrito e lê o texto todo. Eu vou ler para vocês. Então, vimos o contexto inteiro. Tá? E aí Jesus conclui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, venham a mim. Venham a mim. Esquece o negrito. Deixa eu explicar agora essa conexão aqui, tá? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só o Filho conhece o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Só Ele conhece o Pai. E também ninguém conhece o Pai senão o Filho. Perdão, é o contrário. O Pai conhece o Filho conhece o Pai. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Só o Pai conhece perfeitamente o Filho e só o Filho conhece perfeitamente o Pai.
E aí Jesus bota um E. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele diz isso, e ele olha para a multidão e diz: venham, eu vou revelar. Entendeu? A beleza disso aqui? Só conhece o Pai quem o Filho quiser revelar. Venham. Venham a mim, porque eu vou revelar para vocês o Pai. Só que o seguinte, quem vai vir a mim? E Jesus então vai dar o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico. Nós somos os cansados e sobrecarregados. A característica daqueles que irão olhar para o Cristo e serem atraídos. Conversão, irmãos, é uma ideia de atração. Não é uma opção, é uma atração. É você simplesmente reconhece o Senhor, porque Ele se revelou a você, e Ele se revela de uma maneira tão doce e profunda, que você repete as palavras do apóstolo Pedro: a quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? É como, estando o indivíduo morto em delitos e pecados, e o que significa isto? Significa o desdobramento de Gênesis 3. O ser humano rompe relacionamento com o Deus Santo Criador, e está morto agora. A Bíblia diz, em delitos e pecados. Então imagine um cemitério, com túmulos, e com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo, de repente olha para você, entre seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, e o Evangelho é essa ferramenta, essa marreta e formão, ou uma picareta, que arrebenta as pedras do seu coração. E como Jesus disse para Lázaro, né? Vem para fora, levanta. Você se levanta do seu túmulo espiritual. E a ideia é que, tendo se levantado, você agora reconhece qual era a sua situação. Miserável pecador, que pensava que vivia, mas estava numa tumba. Você reconhece seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, do condomínio, todos ali, os túmulos, você está vendo as lápides. E vivo, você contempla aquele que deu a vida para que você vivesse. E a sua pergunta natural é: eu só tenho Ele. Ele me tirou dali. Ele me tirou daquela situação. Então, nesse primeiro convite de Jesus, nós temos essa proposta, um nivelamento. Jesus está dizendo, todos nós somos cansados e sobrecarregados. Tem religioso cansado e sobrecarregado, tem gente que não é crente, não é cristã, cansada e sobrecarregada. E nesse contexto estão todos iguais. Tá? Jesus então começa com essa proposta, venham a mim. Ou seja, Jesus ele não está oferecendo um convite para uma doutrina. Jesus não está oferecendo um convite para um lugar, para um sistema. Jesus não está oferecendo um convite para para um segmento religioso. Me falta o termo aqui. Batista, presbiteriano, assembleano, denominação. Jesus não está te chamando para uma denominação, um sistema de regras. Jesus está dizendo, venha me conhecer. Por quê? Porque só eu posso fazer com que você conheça o Pai. E não um sistema doutrinário. E, irmãos, eu não estou aqui dizendo que sistemas doutrinários não são importantes. Mas eu estou dizendo que você pode conhecer profundamente sistemas doutrinários e não conhecer Jesus. É isso que eu estou dizendo. Jesus, então, ele não propõe um sistema, mas uma pessoa. Jesus se apresenta como o destino final.
Meus irmãos, então, para que nós venhamos a nos tornar uma igreja acolhedora em todas as suas possibilidades, primeiro a gente precisa entender nossa própria posição nesse processo. Jesus olha para a multidão, faz o diagnóstico clínico, e aí ele vai usar duas palavras que vão descrever a condição humana: cansaço. Cansaço, exaustão. E hoje, nessa noite, você pode, neste exato momento, estar sentado ao lado de alguém que parece ser bem-sucedido, sentado ao lado de alguém que parece espiritualmente maduro, resolvido, mas a verdade é que essa pessoa, ela está há muito tempo carregando um fardo. E pode ser que você seja essa pessoa. Jesus então usa duas palavras aqui, para nivelar todos que precisam dele. Os exaustos, os cansados e os sobrecarregados. Duas palavrinhas no grego. Uma palavra, dois verbos. O primeiro está na voz ativa, o segundo está na voz passiva. Pastor, o que significa isso? Tem muito tempo que eu fiz gramática, que eu fiz português. O que significa esse negócio? Voz ativa tem relação com a ação daquele que está envolvido no processo. Voz passiva tem relação com passividade. Alguém está fazendo alguma coisa e ele só está participando daquilo, ok? Cansados está na voz ativa. O que significa isso? De forma simples, eles estão cansados de tanto trabalhar. Mas em que sentido isso? Não é trabalhar, não é assim, não é os irmãos que estão na recepção, não é isso, sabe? Hospitalidade, música, não é, pode ser também, mas não é isso. Eles estão cansados de passar a vida, sabe? E, gente, isso é cansativo. Talvez muitos de vocês já experimentaram isso na vida em outras comunidades cristãs. Cansado de passar a vida tendo que provar o seu valor. Cansado de passar a vida trabalhando para ser aceito e aceitável. Meus irmãos, aqui é um cansaço ativo, um cansaço de autojustificação, um cansaço de alguém que está fazendo, mas caramba, parece que nunca tem paz, parece que nunca resolve, parece que quanto mais eu faço, mais eu me afasto de Jesus, embora esteja envolvido no próprio trabalho dele. Por que isso? Na igreja, por exemplo, isso tem relação com quem acha que precisa ser perfeito, para ser aceito. E, irmãos, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço. E olha, no início, quando eu comecei a conhecer, eu ficava com raiva dessa pessoa. Por quê? Porque o nível de perfeição que essa pessoa exigia dos outros era um nível que ela achava que ela também que ela tinha, ok? E ela exigia um nível de perfeição dos outros. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo o quanto essa pessoa é cansada e sobrecarregada. Não tem paz. Não tem paz. Por quê? Porque ela realmente só te aceita se você for perfeito. E a luta interna dela é para ser perfeita, para ser aceita por Deus. E ninguém é perfeito. Não tem paz. Pessoas assim, a gente realmente precisa agir com graça e misericórdia, porque são pessoas que estão extremamente cansadas. Bom, e fora da igreja, como que isso se manifesta?
E talvez você, com um sermão como esse, você pode ajudar aquele seu amigo, sua amiga, seu parente não cristão, a entender alguns processos que se passam na cabeça dele. Porque fora do ambiente religioso, esse cansaço se manifesta em que a pessoa está realmente construindo ou tentando construir o seu próprio reino aqui na terra para provar o seu valor. Então, é uma loucura. É concurso atrás de concurso, é busca por bônus, por promoção, é a necessidade de um determinado carro, de um determinado relógio, um tipo de roupa. Eu preciso fazer uma viagem. Eu não me lembro agora, talvez vocês se lembrem, o autor de O Alto da Compadecida. Como é o nome daquele velhinho? Fugiu agora. Suassuna. Ariano Suassuna. Pois é. Ele tem uma piadinha muito legal com esse negócio. Ele disse que ele uma vez foi convidado para jantar na casa de gente assim da alta. Em determinado momento, a dona da casa pergunta para ele: o senhor já foi na Disney? Acho que alguns aqui já viram esse vídeo. E ele não fui na Disney. Disney? O que é Disney? O Walt Disney, ele brinca, né? Olha, ela é tão íntima que já chama de Disney. Walt Disney. Bom, não, nunca fui. Diz que ela ficou surpresa. Tá aí, papo continua. Daqui a pouco chega mais gente para a festa, ela faz a mesma pergunta. E você, já foi na Disney? O Suassuna diz que parou e pensou assim, essa senhora, ela divide o mundo em quem foi na Disney e quem não foi na Disney. Então, são situações como essa que criam em você um peso, porque expectativas são colocadas sobre você. E uma hora você não aguenta isso. Bom, e a grande questão, dentro do tema acolha, igreja é lugar de acolhimento, é que, se eu vivo a minha vida tentando me provar, eu não tenho energia para acolher você. Porque estou gastando toda a minha energia tentando ser aceito. E eu estou extremamente cansado. Eu vou dar um exemplo aqui. Estou passando o olho rápido aqui na igreja. E muito provavelmente eu vou editar isso aqui antes de subir para o YouTube. Mas ontem eu participei de um churrasco. Mas era um churrasco, num primeiro momento, missional. Óbvio, outras pessoas estavam lá, mas havia um compromisso missional da minha parte com os que propuseram aquele churrasco. E eu vou dizer um negócio para vocês. Dedicando um tempo naquele lugar com duas pessoas que não são cristãs, num primeiro momento eu senti a minha bateria social acabar. Assim, cansei. Eu não tenho assunto. Mas foi exatamente pensando assim que eu olhei para eles e disse, não, eu tenho assunto. Eu tenho assunto. Porque o assunto são eles. Não é sobre mim. É sobre as expectativas deles, os anseios, os pesos, os sonhos, as decepções. E é nesse processo que, de repente, espaços para graça surgem. Eu estou dando esse exemplo por causa dessa frase. Se eu vivo tentando me provar, não tenho energia para acolher o outro. Jesus apresenta esse primeiro termo. O segundo termo são os sobrecarregados. Aqueles que agora passivamente receberam sobre os ombros um peso, uma carga. Não foi você que fez isso. Fizeram isso em você e com você. Como que isso se manifesta? Julgamentos, expectativas, já falei, legalismo. Às vezes, algumas igrejas
para que você seja aceito nela, primeiro você tem que adotar o kit cultural dela. Não, você tem que se vestir como a gente se veste. Não pode usar bermuda na igreja. Os irmãos viram a camisa do nosso baterista? Não é um bode nem um capeta aquilo ali, não. Aquilo ali é o cordeiro do Apocalipse, com 7 chifres e 7 olhos. Mas em muitos lugares você só vai ser aceito se você rezar na cartilha cultural que aquele lugar impõe. Um peso. Algo que, se você não se adequar àquilo, não será aceito. Será posto de lado, sutilmente, malignamente. Vai ser posto de lado. Talvez você seja alguém que entrou aqui hoje com medo, inclusive, de ser julgado, porque, infelizmente, o ambiente cristão, o religioso cristão, é um dos segmentos que mais julgam, de verdade. De verdade. E Jesus aqui, nessa genialidade dessas 2 palavras, ele não está convidando apenas um grupo, ele está dizendo, todos vocês, tanto o fariseu exausto, o religioso que está cansado de fingir, quanto o pecador esmagado pela culpa. Os 2 estão no mesmo barco, sabe? É o sujeito que ele está há muito tempo andando sozinho, ele não se apresenta como religioso ou coisa parecida, mas aquilo vai minando ele, vai minando ele. E a pergunta que eu fiz pela manhã, né? O quanto que esse indivíduo consegue garantir sua própria sobrevivência nesse mundo, sem o uso de álcool, de drogas, ou de maluquices na vida, que o tire de vez em quando desse mundo ruim. Está cansado. É óbvio que, por causa do seu próprio orgulho, ele nunca vai dizer que está cansado. Ele vai sempre se afirmar autossuficiente. Ele vai sempre se afirmar capaz. Não, eu aprendi sozinho. E aí, a gente olha, né, para esse indivíduo e fala assim, e pensa, meu irmão, fica tranquilo, eu não vou te julgar. Tu está cansado, cara. Tu só está cansado. Jesus apresenta o que ele vai fazer com esse indivíduo. Eu vou te dar um alívio. Não vou gastar muito tempo com esse termo, mas basicamente esse termo não tem a ver com simplesmente uma parada de trabalho, mas é um novo vigor, revigorar. Hã? Então, nesse convite para todos, temos aqui o fundamento do acolhimento. Jesus não está dizendo, vem a mim os que já superaram os seus problemas. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo passado, não é? Como que nós temos uma capacidade de ovacionar pessoas que apresentam o seguinte testemunho. Olha, eu era um bêbado, vivia drogado. Não é a música, não. É o testemunho. Eu era assim, 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 mas agora... E a gente... Caramba, glória a Deus. Mas, quando nos deparamos com pessoas que estão no processo da bebedeira, da droga, da promiscuidade, não. Eu só quero o testemunho final. Eu não quero participar desse processo. Jesus não está dizendo, venham a mim os que já resolveram. Jesus está chamando quebrado. Venham os quebrados. E a própria proposta do Evangelho, no venham os quebrados, é porque, no fim das contas, você vai ter que ter muita coragem pessoal de assumir o fato de que existencialmente você é alguém falido. Você não é bom o suficiente, você não sustenta o peso da própria existência, você está quebrado e vai ter que ter coragem para isso. Ir a Jesus é de fato um ato de coragem. É um ato de assumir diante da criação. Eu sou alguém insuficiente, preciso de alguém que seja suficiente. E esse é o Cristo. A partir disso, meus irmãos,
entendendo que estamos todos nas mesmas condições de quebrados, a gente pode agir de maneira diferente, dependendo da nossa compreensão sobre estar quebrado. Por exemplo, se eu acho, que eu estou aqui, nesta igreja, porque eu sou bom, eu vou olhar para o visitante, ou para aquele que é diferente de mim, com ar de superioridade. Do tipo, quem você pensa que é? Eu cheguei agora, sabe? No livro Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis, livro que deu a ideia para essa série de mensagens, nesse capítulo de acolhimento, o autor ele dá o testemunho de uma jovem recém-convertida, que ela vai em um dos cultos da igreja, recém-convertida, e senta, né, em determinado local, pouco antes de começar o culto, um casal, uma família, toca nela e com um ar ríspido, arrogante, diz o seguinte: você sentou no nosso lugar, você pode se retirar? Se eu acho que eu estou num ambiente cristão e envolvido, porque eu sou bom, sempre vou olhar para o outro como inferior a mim. Mas, se eu entendo que eu estou aqui apenas porque fui chamado por alguém que é maior e melhor, para que eu pudesse receber alívio e descanso, então eu olho para o outro e digo o seguinte: entra, vem. Eu encontrei descanso para o meu fardo e tem lugar para você. Meus irmãos, se o primeiro passo, então, é reconhecer a necessidade, uma nova pergunta nasce. Como experimentamos, de fato, esse descanso? Talvez perguntaríamos para Jesus, né? Como experimentamos, de fato, esse descanso? Como podemos, inclusive, promover esse descanso para outros fadigados? E a resposta aqui vem de um comando que vai definir o discipulado de Jesus e o discipulado da igreja. Jesus vai dizer o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus ele vai usar aqui uma imagem que, para aquele na época que ouviu ou que leu o texto de Mateus, não precisava muita explicação. Para a gente precisa. Mas para eles entendiam. Haviam duas conotações aí. Primeiro, o termo jugo. O termo jugo, eu acho que está em tela, aí, é essa trave. Mas antes de falar da trave, eu vou falar de uma outra figura do termo jugo, mas pode deixar essa da trave aí. Porque ele era usado pelos religiosos da época, ele era muito usado pelos rabinos. Então eles diziam o seguinte, eles usavam termos do tipo o jugo da lei, o jugo dos 10 mandamentos. As escolas rabínicas usavam esse termo, dizendo, bom, você tem uma escola rabínica que tem uma interpretação doutrinária. Então, se você quer pertencer a essa escola rabínica, você tem que adotar o jugo daquela escola. Já a outra escola rabínica tem uma outra interpretação, é outro jugo. Mas por que eles usavam esse termo? Pelo que significa a palavra jugo. O que é jugo? É essa canga que era feita, colocada para o trabalho dos animais, no caso aí de bois, ok? Quando Jesus diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo, ele num primeiro momento, ele não está dizendo, tomem sobre vocês o jugo do decálogo, dos 10 mandamentos, tomem sobre vocês o jugo da Torá. Quando ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está se apresentando como a própria personificação da lei, porque Jesus é o verbo encarnado. Jesus é aquele sobre o qual
toda a lei, Antigo Testamento, a lei e os profetas apontavam. É ele dizendo, eu tenho e sou a própria interpretação do que vocês precisam para eliminar esse cansaço. Mas por que também o uso da palavra jugo? Porque é Jesus dizendo ao mesmo tempo. E aqui nós temos um paradoxo. É Jesus dizendo, você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou te aliviar. E talvez nós pensaríamos assim, graças a Deus, me dá uma água aí, então. Porque qual é a ideia de alguém que diz assim, eu estou cansado, e outro fala, eu vou te aliviar o cansaço? Qual é a ideia que nós temos? Parar de trabalhar. Fazer mais nada, eu vou deitar em um berço esplêndido e Deus vai mandar um anjo com um abanador para ficar me abanando. Só que o paradoxo é que a proposta de Jesus para aliviar o teu cansaço é te botar para trabalhar. Tome o meu jugo, o instrumento do trabalho dos animais. Por que esse termo jugo e essa peça era utilizada numa expressão também religiosa? Por quê? Acontecia muito de você tem lá 2 bois trabalhando, ok? Arando a terra, enfim, trabalhando. Só que tem um novilho, um boi novo, que também, ele vai ser usado no trabalho, só que ele não conhece o trabalho. Como eu ensino o trabalho para o animal novo? Eu tiro um dos bois experientes, deixo um, ok? Pego o animal novo, coloco ali no jugo, prendo os 2. O animal novo sabe fazer o trabalho? Não. Quem vai fazer o trabalho pesado? O outro que sabe. Só que como eles estão presos, ele vai aprender vendo e fazendo junto. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Discipulado. Discipulado não é ficar 2 meses, 5 meses numa classe de escola bíblica com uma revistinha. Discipulado é viver com Jesus e viver com os irmãos. Entendendo que esse jugo dele, que no verso 30 ele vai dar as qualificações desse jugo, mas eu já vou me adiantar um pouquinho, entendendo que esse jugo dele é diferente. Por quê? Porque ele está te chamando para um trabalho. Você vai aprender a viver como ele vive, andando preso nele. Essa é a ideia. Só que olha só, o trabalho pesado não é seu. O trabalho pesado é dele. Ele é o experiente. Ele é o rei que está instaurando o reino e está nos prendendo a ele com o objetivo de que agora, nele e junto com ele, preso a ele, aprendamos a como viver no reino de Deus. Por quê? Porque a vida inteira tínhamos vivido num reino de trevas, num reino caído. A vida inteira nós fomos ensinados que a regra da vida é primeiro eu, segundo eu, depois eu, e se sobrar um pouquinho, eu quero mais. E aí quando você olha para a nova regra do reino que está sendo instaurado, a regra primaz, amor. A sua relação com Deus não é medida pelo quanto você conhece teologia, mas pelo quanto você ama Deus. Se relaciona com Ele. E o quanto pessoas ao seu redor percebem esse amor, esse relacionamento. Bom, Jesus então oferece essa oferta radical. Aprendam de mim. Aprendam comigo. Nesse jugo, eu vou fazer todo o trabalho. É meu, somente meu, todo o trabalho. Qual é o seu trabalho? É descansar. Parado? Não. Andando comigo.
trabalhando junto, porque o que era difícil para você fazer, o que era impossível para você fazer, o que te tornaria alguém aceito no trabalho, é Ele que está fazendo, não é você. E aí Jesus destaca mais 2 palavras para dizer: olha, eu sei que você já sofreu muito nessa vida. Eu sei que fora, sabe, de uma proposta religiosa, no mundão, para usar um termo popular, talvez você já apanhou muito. Eu sei disso. Eu sei que você é uma pessoa desconfiada. Talvez ele olhe para o religioso, para o fariseu e diga, e o cara se percebeu de fato cansado e sobrecarregado dessa loucura religiosa, e Jesus também diria para ele: cara, eu sei que você entrou no próprio cinismo e nem consegue mais sair disso, mas olha só, você pode confiar em mim. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Assim, fica tranquilo, nós vamos botar esse jugo e eu não vou te forçar além do que você consegue, porque você não consegue. Eu consigo, mas você vai do meu lado. Temos novamente aqui, por exemplo, a própria imagem de Jesus dizendo, os discípulos, me fugiu aqui a citação do texto, mas a ideia é, quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz e venha atrás de mim, venha após mim. Entendendo que a cruz é o instrumento da morte, não é um instrumento de felicidade, é um instrumento de tortura. Mas é Jesus dizendo, você quer ser meu discípulo? Pegue o instrumento que vai te matar e em praça pública, venha atrás de mim carregando o instrumento da sua morte. Só que quando chegar lá no monte da caveira, quem morre sou eu. Só que depois que eu morrer, você também morre. Porque você morreu comigo e em mim. Mas que isso? Você está me convidando para a morte? Sim. Mas eu apresento aqui um resultado disso. O quê? Quando eu levantar. Daqui a 3 dias eu levanto. Quando eu levantar, você estará seguro para sempre. A morte não terá mais poder sobre você. É disso que Jesus está falando. Bom, pode vir comigo, porque eu sou manso. O que é a palavra manso? A palavra manso não é um termo de alguém fraco. É um termo usado para alguém muito forte. Muito forte, só que ele é gentil. Por exemplo, pense num cavalo de guerra. O cavalo de guerra, na palavra grega, praus. O cavalo de guerra, ele é praus, ele tem essa mansidão. Por quê? Porque o bicho é forte, mas para com o seu dono, ele é manso. Entendeu a diferença? O manso é aquele que tem poder de te esmagar, mas é Jesus dizendo o seguinte, eu não vou fazer isso. Anda comigo, vinde a mim, toma o meu jugo, eu vou te dar alívio, e você vai poder ir em paz, sem machucado, eu vou te preservar. Meus irmãos, uma igreja mansa é aquela onde o pecador, o cético ou o quebrantado, ele pode entrar sem medo de ser esmagado, sem medo de ser aniquilado, sem medo de ser quebrado, por olhares de julgamento, por correções prematuras. Já falei isso aqui várias vezes. Se você conhecesse toda a história daquela pessoa, você seria mais misericordioso com ela. Mas o seu olhar de julgamento e a sua correção prematura sobre ele parte de um ponto de vista do qual muitas vezes você se acha superior. Acolher como Jesus, meus irmãos, é ter a força
de verdade, força. Mas é um toque de graça. É ter a verdade firme com um toque suave. Mas Jesus, ele não é só manso, ele é humilde. O que é a palavra humildade aqui? Irmãos, a palavra humildade, é uma palavra grega que ela significa baixo, ou ao nível do chão. Qual é a ideia? Que Jesus não está esperando de nós que cheguemos a um determinado patamar e o alcancemos. Mas ele desce e se torna acessível. É a palavra humildade aqui, ela significa isso. Ele é acessível. Num contexto que é oposto aqui à arrogância romana, oposto ao orgulho religioso. Jesus se apresenta como alguém acessível, que está no nível do chão, que está no meio do povo. Meus irmãos, a arrogância é o maior inimigo da hospitalidade. Você já entrou numa loja? Pensa numa loja chique, sabe? E se sentiu mal, porque os vendedores olharam para você com desdém? Isso já aconteceu com você? Isso acontece em muitas igrejas. Porque o sujeito chegou tatuado, porque chegou com trejeitos homossexuais, ele recebe o olhar do desgosto. Essa humildade de Jesus, e que ele apresenta, diz o seguinte: olha, chega alguém diferente, e eu não quero que essa pessoa se afaste, mas na verdade, ela te leva a dizer: eu sou o seu melhor amigo, senta comigo, senta aqui do meu lado, vamos andar juntos com Jesus. E por fim, Jesus apresenta a física do reino, não é? Um fardo. Como é que pode um fardo ser leve? Eu falei de manhã, né? Sempre que eu penso em fardo, eu não sei quantos de vocês leram O Peregrino. Ou, tem um filme também, O Peregrino, antigo. E aí tem um momento que o peregrino, ele está cansado, carregando um fardo, mas quando ele encontra a cruz de Cristo, esse fardo cai, e ele fica leve. Esse texto sempre me lembra essa ideia de fardo, né? Tipo, sei lá, um saco de batata, né? Aquele tipo de pano de saco pesado. Jesus diz: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus irmãos, nós temos aqui duas palavras espetaculares aqui. Mas antes de falar dessas palavras, jugo, eu já falei do que se trata. Mas será que suave é suave? Será que é isso mesmo? Poxa, pastor, mas a minha vida inteira eu li em todas as Bíblias a palavra suave. E se eu disser para você que o termo grego, uma outra tradução, faz mais sentido com o contexto e com a própria frase. Mas antes de falar isso, agora que eu despertei sua curiosidade, né, aqueles que estavam cochilando acordaram. Agora que eu fiz isso, vamos ver aqui primeiro um diagnóstico da nossa cultura. Meus irmãos, muitas vezes recusamos nos aprofundar na comunidade cristã, recusamos acolher pessoas novas, porque queremos proteger nosso próprio conforto. Eu já disse isso. Nós pensamos o seguinte: se eu me envolver com essa pessoa, isso vai demandar tempo. E, meu amigo, vai demandar tempo. Outro pode dizer: se eu entrar naquele ministério, isso vai me cansar. Por que isso acontece? Por que eu não quero me envolver com pessoas muito diferentes de mim, que vão demandar tempo? Ou não quero me envolver em projetos da minha igreja, porque isso vai me cansar? Porque nós temos uma ilusão. Nós acreditamos que a autonomia, ou seja, não depender de ninguém e não ter ninguém dependendo da gente, é o caminho para o descanso.
eu vou ficar em paz. Se eu não me meter em nada da igreja, e se eu não me envolver com ninguém da igreja, isso vai me dar descanso, isso vai me dar paz. Mas, meus irmãos, a realidade é que o isolamento é um jugo pesado. Carregar a própria vida sozinho, sem comunidade, sem propósito, vai gerar um tipo de exaustão profunda e silenciosa que vai minando a tua vida. E Jesus vai responder, então, a isso, a esse medo, descrevendo a natureza do relacionamento com Ele. E ele usa, então, a palavra jugo. Tem duas coisas interessantes aqui. O termo grego para jugo é krestos, onde foneticamente é muito parecido com Cristo. Então, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, o meu jugo é suave. Aos ouvidos, isso alguns comentaristas vão dizer isso, que você tem um trocadilho fonético aqui, no termo original. Aos ouvidos de quem ouve, poderia soar assim: o meu jugo, a minha canga, a minha lei é Cristo. Sou eu mesmo. De novo, não é um sistema, sou eu. Mas o termo levado ao pé da letra, para jugo, não significa apenas fácil ou suave. A palavra krestos significa útil, bondoso, e aí uma palavrinha que eu achei espetacular. É Jesus dizendo: você pode confiar no meu jugo, sabe por quê? Porque ele é bem ajustado. E por que essa palavra faz toda a diferença? Porque Jesus está dizendo que ele vai lidar individualmente com cada um dos cansados e sobrecarregados, não colocando um jugo inflexível, onde você tem que se virar para se adequar a ele. Mas que esse jugo, ele é bem ajustado. A ideia de um jugo bem ajustado era quando lá o carpinteiro, quem fizesse o material, ele media os bois, forrava a madeira e colocava aquilo de forma que não machucava o pescoço. Ele era ajustado para aquele animal. É Jesus dizendo o seguinte: cada um de vocês tem suas crises, tem seus problemas, tem suas questões. Eu vou tratar individualmente com cada um. Só vem comigo. Confie em mim. Porque o meu jugo é bem ajustado à sua situação. E o interessante, irmãos, é que não são vários jugos diferentes, é um só. É Cristo. Mas Cristo vai lidar com você de uma maneira, vai lidar com você de outra maneira, vai lidar com você de outra maneira, e todas as maneiras que ele está lidando é para chegar a um objetivo: a imagem e semelhança dele mesmo. Mas ele não vai forçar sobre você uma coisa que não tem nada a ver com você. Ele vai lidar com você exatamente nas questões do seu coração. Irmãos, caminhando para encerrar, a gente não pode ignorar uma coisa aqui no texto. Um detalhe muito interessante. Logo na sequência do verso 30, começa o capítulo 12. E no capítulo 12, o conflito que se apresenta ali é sobre o sábado, que na lei judaica era o quê? Dia do... Mas, de novo, o tema descanso. Será que é à toa isso? Ou será que não é algo realmente real e crítico? Qual foi o contexto aqui do capítulo 12? Os discípulos estão colhendo espigas no sábado, os fariseus acusam Jesus de violar o dia de descanso. Jesus responde com a declaração: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Pergunta: por que Mateus colocou a história lado a lado?
Porque Mateus quer que a gente faça essa conexão. O descanso que Jesus está oferecendo nos versos 28 e a 30 não é parar atividades por apenas 24 horas. O descanso que Jesus está oferecendo é Ele próprio, como o Senhor do dia, o verdadeiro sábado. É Jesus dizendo, estar comigo é estar em descanso permanente, mesmo enquanto você trabalha. Conclusão aqui. E quando eu escolhi esse texto, eu fiquei em dúvida de pregar esse texto ou Romanos 15. Mas eu resolvi pregar esse texto e fechar com Romanos 15. Paulo resume tudo aqui. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Qual é a proposta de Jesus, então? Como Cristo vos acolheu. Porque há um objetivo aí, a glória de Deus. A nossa hospitalidade não existe para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos incluiu quando nós mesmos não nos incluiríamos no reino de Deus. Meus irmãos, vamos para alguns desafios práticos. Como devemos acolher? Qual é a sua prática da semana? Depois de muitas informações hoje, contexto histórico, e eu sei que teve muitas informações, termos gregos, paradoxos teológicos, é aqui que de verdade temos que entender que uma transformação vem com obediência. Então, vou propor aqui uma prática para a semana que vai integrar tudo que nós ouvimos, tá bom? Eu estou chamando essa prática de o desafio do sábado visível. O desafio do sábado visível. E por que isso é um desafio? Porque a ideia é você se tornar um lugar de descanso visível para alguém. Desafio do sábado visível. Como que vai funcionar isso aí? 3 passos. Primeiro, sonde o seu coração. A gente tem que começar com um diagnóstico. Então, bom, ouvi tudo isso, entendi a proposta de Jesus, entendi que eu não vou conseguir, ou não tenho conseguido acolher outras pessoas, porque eu não tenho descansado nele. E o que eu faço agora com tudo isso? E como eu transbordo isso para outros? Antes de qualquer ação, você precisa ir até a presença de Deus. E ser honesto. Orar brutalmente, com honestidade. Senhor, quem eu evito na igreja? Quem eu evito? Quem eu julgo silenciosamente? Qual o meu filtro de afinidade? Qual é o meu clube social? Quem é tão diferente de mim que me incomoda? Pode ser alguém de outra classe social, de outro entendimento teológico mais pontual. Pode ser alguém de outra geração. Dei esse exemplo aqui de manhã e vou usar esse exemplo o resto da minha vida. De um querido irmão que nos visita de vez em quando, com seus 70 e poucos anos, em que na sua segunda visita, sei lá, terceira, me parou ali na porta e disse: pastor, essa igreja aqui é muito legal. E eu falei: por quê? É mesmo, por quê? E ele falou naturalmente: porque aqui os jovens falam com a gente. Sabe? Não há guerra geracional.
Pode ser alguém que luta com um pecado, que te assusta. Não, aquele irmão ali, deixa ele resolver primeiro, depois eu chamo ele para comer uma pizza. Quem que eu estou segregando? Pode ser alguém intenso demais. O que é o intenso? Já viu aquela pessoa que fala e fala mais um pouquinho, e depois de você falar só meia dúzia de palavras, ela volta a falar. Ou não é um falador, mas uma pessoa muito impulsiva, alguém intenso. Pode ser alguém talvez muito estranho para você. Você tem que identificar essa pessoa. Talvez você não saiba nem o nome dela, descubra. E o segundo passo, eu chamei de atravesse o salão. Você tem uma ação nesse processo. Durante esta semana, não deixe para domingo que vem. Durante esta semana, convide intencionalmente essa pessoa que você pensou. Tu pensou nessa pessoa? Convide essa pessoa. Pastor, mas que desafio difícil. Eu sei disso. Eu faço isso há 6 anos. Há 6 anos. Eu sei disso. Eu sei que isso é difícil. Eu intencionalmente decidi fazer isto há 6 anos. Convide intencionalmente essa pessoa para um café, um almoço, uma caminhada. Trate isso como prioridade espiritual. Não como, se sobrar um tempo eu faço. Prioridade espiritual. Porque aí você vai estar praticando o ritmo de Jesus. Qual é o ritmo de Jesus? Parar para a mulher samaritana, tocar no leproso, jantar com Zaqueu. Uma outra forma de atravessar o salão, e aqui é uma regra para os domingos, eu falei isso de manhã, e eu vou tentar inculcar isso na cabeça dos membros dessa igreja. Vou tentar. E isso também foi tirado do livro Ame a Sua Igreja. Grave uma frase na sua cabeça. Uma pessoa sozinha na igreja é uma emergência. Como assim, pastor? Vamos lá. Uma pessoa sozinha na igreja é uma emergência. Então, você está lá. Acabou o culto, roda de amigos, sabe? Para aqueles que nos visitam, teremos pós-culto aqui um momento de um lanche, um café, um amendoim, paçoca, às vezes tem bolo. Irmãos, vocês tinham que ver quando a gente começou a fazer isso, acho que foi no colégio. Foi no colégio, não foi? Foi no colégio. E depois de alguns domingos eu tive que chamar o povo assim, né? Os que eram membros, e assim, irmãos, isso aqui não é para matar a fome, não. Isso aqui é só um pretexto para o visitante poder tomar um café e você bater um papo. Que a turma cercava igual urubu na carniça, ninguém saía de cima da mesa. Graças a Deus isso não acontece mais. A gente resolveu isso lá no colégio. Mas você está ali com seus amigos e de repente você passa o olho, tem alguém sozinho. Na tua cabeça tem que começar a bater um sino. Isto é uma emergência. Isto é uma emergência. Alerta. Se você vir alguém isolado, tomando um café, sentado sozinho, seus sensores de emergência devem disparar. Sacrifique a conversa com seu amigo, porque o seu amigo pode esperar. Isto é uma emergência. Estou aqui pensando se eu falo ou não falo um negócio aqui, mas já falou tanta coisa mais difícil no púlpito, porque o problema é a gente sempre ser mal interpretado. São as pessoas pegar o que a gente fala e leva ao extremo, não é? Bom, irmãos, eu amo todos vocês, tá? Isto posto, vejam alguém que ama que está falando isso. Por exemplo, hoje de manhã tivemos 2 batismos
Por isso que no seu boletim está aí, né? Batismo e tal. À noite não teremos. E a igreja repleta de visitantes. E eu entendo, eu realmente entendo o desejo, a necessidade das pessoas falarem com a gente. Eu entendo. Mas, por essa falta de isto é uma emergência, alguns irmãos me seguraram tanto tempo falando comigo que eu não consegui falar com os visitantes. Não perceberam a emergência. Não perceberam que a gente poderia, a qualquer momento, tomar um café, fazer uma chamada de vídeo online, o que fosse, mas que aquele visitante só estava ali aquele dia. Não percebeu. E é normal, ok. Né? É a primeira vez que a gente usa esse termo, né? Isto é uma emergência. Com o passar do tempo a gente vai ensinando isso. Mas é isso. Seu amigo pode esperar, se aproxime dessa pessoa, não precisa ser eloquente nas suas palavras. Na verdade, quanto mais eloquência nas suas palavras, mais esquisito você vai ser para a pessoa. Do tipo, eu estou numa igreja ou em Harvard, ou em Genebra, na Catedral de São Calvino. Você só tem que ser gentil e perguntar: oi, eu não te conheço ainda, qual é o seu nome? É só isso. É simples demais. Simples demais. Terceiro, eu usei aqui essa figura, né? Abra o ateliê. A vulnerabilidade. Do que se trata essa figura? Eu acho que isso está em tela. Normalmente, eu ia usar essa ilustração no domingo passado, no sermão de domingo passado, não usei. Então, eu vou tentar resumir ela hoje. Normalmente, nós apresentamos para as pessoas as nossas obras de arte. Aquilo que conquistamos, que conseguimos, ou enfim. Sabe? Consegui ler a Bíblia toda, se apresenta. É a galeria de arte, você apresenta a obra pronta. Mas o ateliê é uma bagunça. A gente não mostra bagunça, a gente só mostra a obra pronta. A gente diz: eu consegui ler a Bíblia todinha. Galeria. Ateliê, tu só não fala que foi em 7 anos. Tu não fala. Não. O tempo não importa. Entenderam? Você mostra a coisa bonita pronta, mas você não mostra a realidade. Por quê, de novo? Porque não queremos ser vulneráveis. No entanto, quando você estiver com essa pessoa difícil, não mostre apenas a sua galeria de arte, suas conquistas espirituais, seu ministério bem-sucedido, mas abra a porta do seu ateliê bagunçado. Por quê? Porque tu não precisa provar mais nada para ninguém. Porque Jesus já te justificou. E porque a pessoa pode ver que ela é igualzinha a você, e você é igualzinho a ela. Cheio de craca, sabe? Cheio de carrapato e carrapicho. Carrapato na referência à ovelha, tá? É igual. Mas que muito carrapicho já foi tirado por Jesus, o bom pastor. Compartilhe com essa pessoa uma luta real, uma dúvida honesta, um cansaço genuíno. Irmãos, nós realmente, parece que a gente tem que reaprender a ser humano. Ser humano, sabe? Não somos perfeitos. E eu não preciso provar minha perfeição para absolutamente ninguém. E aí, vem a cartada final. Então, você está com essa pessoa que você evitou a vida inteira, ok? Você pode dizer para essa pessoa: olha, nesse sermão sobre acolhimento, Deus me incomodou sobre o fato que eu tenho a tendência de evitar pessoas como você. Tu se imagina falando isso para a pessoa? Olhando nos olhos dela?
Olha, Deus me incomodou profundamente porque eu percebi que eu tenho a tendência de evitar pessoas como você. Porque seja específico. Classe social, estilo, opinião. Eu tenho evitado pessoas assim. E Deus me incomodou. E eu queria te pedir perdão. E quero te conhecer de verdade. Você pode ali conquistar a pessoa que vai te acompanhar, não só nas suas alegrias, mas nas tragédias que vierem na sua vida. E eu já experimentei isso. Qual o resultado disso? Disso tudo? Você vai se tornar um sábado visível, um lugar onde alguém pode descansar, de fingir, descansar de performar, descansar de carregar sozinho a própria vida. Então nós temos aqui uma meta, um passo intencional. Uma pessoa de cada vez, irmãos. Se cada um aqui fizer isso com uma pessoa nessa semana, a nossa igreja já vai ser transformada no domingo que vem. Tem noção disso? É prático, claro e objetivo. Não porque a gente começou um programa, sabe? Mas porque nós realmente fomos transformados. E tendo sido transformados, propomos transformação a outros. Por fim, se você, nessa noite aqui, não é cristão, você não é cristão, você não precisa completar esses 3 passos. Acho que assim, vai ser cansativo para você. Você precisa somente voltar para o verso 28 do texto. Qual é o verso? Vinde a mim todos os cansados. Aceita o seu descanso hoje. Esse é o primeiro passo. Se você é um membro cansado, volte ao verso 28, antes de praticar o 29. Você não pode dar descanso se não está descansado. Receba primeiro, depois dê. Se você estiver pronto para acolher, não pergunte mais coisa do tipo, essa pessoa se encaixa no meu padrão? Mas pergunte o seguinte, como que eu posso ser o sábado de Cristo na vida dessa pessoa? Irmãos, que ao sairmos daqui, nossa mansidão, nossa hospitalidade, sejam a prova mais visível de que nós encontramos descanso no Mestre. Que a nossa igreja então seja esse lugar onde o jugo é suave, o fardo é leve, e ninguém, absolutamente ninguém, precisa carregar sua exaustão sozinho.